Olá, meu sétimo ano. Amores, na aula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre infraestrutura e o avanço da urbanização. Eu quero que tu pegues o teu livro didático, junto com todos os teus materiais, e te prepare para a nossa aula de hoje, certo? Então vai lá, pega teu livro, teu caderno, teu lápis, caneta, marca-texto, pega tudo e vem, arruma tua bancada e vem estudar junto comigo, certo? Então, olha só, acompanha no teu livro didático, a partir da página 222 do livro didático, nós vamos ter infraestrutura e o avanço da urbanização. Lembrando que nós estamos falando sobre o Brasil urbano. Então, nós vamos estar falando um pouquinho da integração nacional, economia, globalização, políticas rodoviaristas e outros quesitos outros tópicos que estão destacados no teu livro didático. Te prepara, tá? Pega tudo que tu precisa, pega a tua água, arruma a tua bancada e vem estudar comigo. Antes de entrarmos propriamente em infraestrutura e o avanço da urbanização, tratando de Brasil, eu acho interessante eu voltar um pouquinho com vocês nos conceitos de crescimento urbano e urbanização. Nós precisamos lembrar que crescimento urbano e urbanização não são a mesma coisa. Nós estamos falando de duas coisas bem diferentes. Quando eu falo para vocês de crescimento urbano, eu falo do crescimento de uma área, de um espaço físico, tá? Então, quando eu falar para ti crescimento urbano, não pensa no povo em si, pensa no crescimento de uma determinada área. Já quando eu converso com você sobre urbanização, eu estou falando de um processo no qual a população que reside nas cidades é muito superior à população que reside nos campos, certo? Crescimento urbano, crescimento do espaço físico, da área. Quando eu falo para ti urbanização, crescimento populacional nas cidades, em detrimento do campo. Esse conceito de urbanização está extremamente ligado ao processo de revoluções industriais e êxodo rural, tá? Quando eu trato contigo sobre país urbano, eu falo para ti sobre um país onde mais de 50% da sua população está vivendo em cidades, reside em cidades, certo? Falando um pouquinho sobre o surgimento desse conceito de urbanização. O conceito de urbanização ele vai estar iniciando no processo da Revolução Industrial. Tá? Revolução Industrial é o momento em que nós vemos o desenvolvimento de indústrias com aparato tecnológico. Nós passamos a ver máquinas dentro das indústrias, um crescimento no setor produtivo, e esse crescimento no setor produtivo chamou mão de obra. Nesse mesmo período, os campos passavam por um processo de crise, tá? E as pessoas elas começaram a sair do campo, das suas residências no campo, e começaram a migrar para as cidades. Então, a partir desse processo de saída do campo para a cidade, nós vamos ter o início de um processo de urbanização, onde a população passou a residir mais na cidade por estar em busca de seus empregos do que nos campos, tá? Nós vamos chamar esse processo de migração, de saída das pessoas da região, da região rural para as cidades, de êxodo rural. Lembra comigo da Bíblia? Tem um livro lá que fala de um livro chamado Êxodo, e neles nós temos a saída do povo do Egito. Então, olha só. Quando eu falo de êxodo, eu falo de saída. Então, faz aí. Êxodo igual a saída. Êxodo igual a saída. Êxodo rural. Saída da zona rural. Saída dos campos. Saem dos campos para onde? Saem dos campos para as cidades. Por qual motivo? Em busca de melhoria de vida, em busca de condições de sobrevivência mais dignas do que a que eles estavam possuindo no campo, tá?
Esse processo entre a população rica vai ser mais acentuado no século XIX e entre os pobres operários, entre a população que compõe o operariado, vai estar acontecendo mais no século XX, tá? Esse processo de urbanização dentro do Brasil ele vai ser mais acentuado a partir de 1930. Falando para vocês em modelos clássicos de metrópole, a zona metropolitana, conurbação, megacidade, megalópole, eu vou trazer alguns conceitos básicos, vou tentar simplificar ao máximo possível para depois entrarmos de fato no nosso assunto, certo? Lembrando que todos esses conceitos são extremamente importantes, então ao invés de ficar só me ouvindo que nem uma matraca, velho, sem parar, pega teu caderno, volta quantas vezes forem necessárias e anota todos os conceitos. Eu já te disse o que é crescimento urbano, o que é urbanização, o que é país urbano, quais são as causas desse processo de urbanização e quando isso aconteceu dentro do Brasil, tá? Volta, faz todos os tópicos, anota direitinho para tu não perderes isso aqui, tá? Quando eu falo de metrópole, vamos agora para os conceitos do modelo clássico de metrópole, região metropolitana, conurbação, megacidade e megalópole. Quando eu falo de metrópole, eu falo de uma zona central que possui um alto nível de influência e importância, tá? As metrópoles elas estão geralmente em regiões centrais e o poder e a influência delas sobre todos os demais territórios é muito grande. Região metropolitana vai ser um conjunto, digamos assim, vai ser formado pela região metropolitana, vai ser formado pela metrópole e várias cidades satélites que vão estar em torno dela, certo? E essas cidades menores, formadas ao redor dessa metrópole, possuem um grande fluxo de pessoas, de relações comerciais, tá? Então, metrópole é a zona central, região metropolitana é a zona central, é a metrópole, com todas as áreas, todas as outras cidades menores que vão estar orbitando em torno dela, beleza? Quando eu falo para você de conurbação, eu falo de uma área urbana hiperdesenvolvida, de áreas urbanas hiperdesenvolvidas lado a lado. Então, são cidades, são centros urbanos muito desenvolvidos que meio que você já não sabe onde um termina e o outro inicia, ok? Tratando de megacidades são aglomerações superiores a 10 milhões de habitantes. Então, aquelas cidades que eu vou ter mais de 10 milhões de habitantes vão ser chamadas de megacidades, tá? Megalópole, por sua vez, é uma mancha urbana extensiva, muito extensa, formada por duas ou mais metrópoles, tá? Quando nós vemos o processo de metrópole, de conurbação, é meio que tudo junto. Eu tenho uma metrópole, outra metrópole. Tá longe, né? Deixa eu colocar. Uma metrópole, outra metrópole. Só que entre essas duas metrópoles temos várias cidades satélites que passaram por esse processo de conurbação, tá? E essas zonas metropolitanas, elas estão tão próximas que a gente vão estar tão desenvolvidas, passando também por esse processo de desenvolvimento, que nós vamos ver, digamos que, uma mancha urbana extremamente extensa, tá? Não vai ter um espaço, um fosso territorial muito grande entre elas, de zonas rurais ou distanciamento, não. Nós vemos duas ou mais metrópoles que vão estar extremamente ligadas. É o caso que nós vamos encontrar, que nós vamos chamar de Bosch-Bosch, que é no caso quando a mancha que vai de Boston até Washington. Aqui no Brasil nós temos a região que se desenvolve entre São Paulo, Campinas e Santos.
sendo a nossa megalópole, tá? Gente, gravou isso aqui, anotou, eu quero que você não só me escute, mas você grave todos esses dados que eu estou te dando. Nós vamos entrar agora no teu livro didático, conversando um pouco sobre infraestrutura e o avanço da urbanização, tratando de Brasil. Olha só, acompanha comigo aqui no teu livro didático, na página 222, trazendo o tópico Integração Nacional e a Economia da Aglomeração. A partir de 1930, no governo de Getúlio Vargas, a integração do país e o desenvolvimento de um mercado interno nacional mais articulado tornaram-se grandes preocupações do Estado. Além de uma necessidade econômica, a integração do território brasileiro era questão de segurança nacional. As grandes fronteiras do país haviam sido disputadas antes com os países vizinhos, principalmente por serem menos populosas, por se comporem de locais menos populosos, de cidades menos populosas. Desse modo, a expansão do povoamento e das infraestruturas também tinham como objetivo garantir o controle do Estado sobre o território nacional. A concentração de riqueza na região sudeste, em razão do ciclo do café, principalmente no eixo Rio-São Paulo, fez com que houvesse uma concentração de indústrias na região. Esse fenômeno caracteriza o que é conhecido como economia de aglomeração, que ocorre quando há concentração de empresas e atividades econômicas em determinadas regiões. Isso acontece pois as indústrias buscam se instalar em locais estratégicos mais próximos das matérias-primas, da mão de obra e do mercado consumidor, além de buscar lugares com infraestrutura adequada para o transporte de suas mercadorias. Gente, quando nós tratamos de Brasil, nós tratamos de um país extremamente vasto, uma região muito vasta. E essa região muito vasta, ela foi extremamente disputada em vários momentos com as regiões fronteiras. Então, com os países que faziam fronteira com o Brasil. Então, uma estratégia para garantir o tamanho do território brasileiro foi justamente levar essa economia da aglomeração para essas determinadas cidades, para não correr o risco, levar esse desenvolvimento, quer dizer, para essas cidades, para não correr o risco de, pelo fato de serem menos populosos, nós terminarmos perdendo a nossa dimensão territorial, certo? Vamos falar um pouquinho sobre políticas rodoviárias agora, rodoviaristas? Os processos de industrialização e urbanização brasileira dependiam de maior integração do mercado interno e, consequentemente, de maiores investimentos na rede de transporte. Porque é justamente essa rede de transportes que vai estar fazendo pessoas e produtos escoarem, vai estar proporcionando o transporte de cargas de pessoas e mercadorias, passageiros e mercadorias. Então nós precisávamos realmente do ampliamento dessas rodovias para que elas pudessem estar ligando os centros urbanos do país. Só com elas ligando os centros urbanos até os pontos mais isolados é que nós encontraríamos um maior dinamismo, porque observa comigo, o Brasil é uma nação extremamente rica em recursos minerais, é extremamente rica em recursos naturais, mas eu preciso chegar até onde estão esses recursos para poder estar explorando todos eles, tá? E dessa forma, nós vamos ver essa política de desenvolvimento sendo levada para as regiões, até regiões mais longínquas. Por isso nós temos a criação de estradas ligando todos os pontos do Brasil, ou pelo menos tentando, né, gente? Entre os anos de 30 e 50, a política rodoviarista foi implementada de forma mais intensa. Essa opção do governo visava atrair indústria automobilística internacional para o país. Vocês sabiam, meus amores, já tinham ouvido falar que as nossas estradas atuais, elas são uma derivação das rotas indígenas, das aberturas que existiam das rotas indígenas para eles estarem chegando de uma tribo a outra? Pois é, eu convido vocês a estarem fazendo a leitura desta parte do texto de vocês, desta parte do livro didático,
na página 222, para que vocês estejam conhecendo um pouquinho dessa história. Eu vou começar somente e depois vocês terminam, tá? Antes da chegada dos europeus, os povos indígenas já haviam aberto trilhas para trocas de alimentos, instrumentos ou conhecimentos ao longo do território. Os colonizadores, por estarem em um território desconhecido, com mata fechada, apropriaram-se de muitas dessas trilhas indígenas para os seus deslocamentos. Hoje, essas mesmas rotas originam o trajeto de algumas das mais importantes rodovias do país. Nosso próximo tópico é a matriz de transportes no Brasil. Gente, se ficou alguma dúvida até aqui, por favor, anota. Anota para a gente estar tirando todas as nossas dúvidas durante a nossa aula via Zoom, certo? Olha só, a matriz de transportes de uma nação vai ser o conjunto utilizado de meios para estar transportando as pessoas. Sobretudo, principalmente o transporte de mercadorias. Então vamos lá. A matriz de transporte é o conjunto de meios de transportar pessoas e mercadorias que um país possui. O Brasil, por ser extremamente vasto, por ser extremamente amplo, precisa de uma ampla matriz de transporte. Precisa de uma matriz de transporte ampla e articulada que consiga estar ligando pontos diferentes, pontos mais remotos possível dentro do território. Infelizmente, nós ainda não temos toda a nossa matriz de transporte digamos que equipada de maneira plena para que esse transporte de pessoas e cargas seja feito de maneira realmente plena, tá? Como vimos nas últimas décadas, o sistema rodoviário foi priorizado no país. No entanto, algumas regiões concentram maior número de redes modais de transportes do que outras. Isso nos auxilia a compreender a atual configuração do território nacional e as redes que impulsionam um ritmo maior ou menor de urbanização. Eu vou estar me colocando aqui do lado para que você possa, junto comigo, ler os gráficos. Olha, tratando da matriz de transportes de carga no país, nós temos em amarelo toda a porcentagem do transporte rodoviário, em roxinho toda a porcentagem do setor ferroviário, em vermelho o setor aquaviário, em verde as várias outras formas de transporte de carga no país. Então observa que o maior desenvolvimento é no setor rodoviário e, em segundo lugar, entram as ferrovias quando eu falo de transportes de carga. Quando eu falo no transporte de passageiro, vamos ler o nosso outro gráfico. Também é o rodoviário. Sendo que o ferroviário e o aquaviário vão estar em último quadro, vão estar em últimos lugares, porque o maior desenvolvimento do Brasil é, sim, no setor ferroviário. E aí, quando eu falo do transporte de passageiros, eu falo que, em segundo lugar, está o setor aeroviário. Beleza, gente? Leia aqui junto comigo. Não se esquece, olha, gráfico de pizza, como é que a gente vai estar lendo? A maior porcentagem é o em amarelo. A porcentagem em amarelo corresponde a qual? Setor rodoviário. E aqui, a maior porcentagem está no setor rodoviário também. Podemos observar isso em detrimento dos demais. Beleza? Olha só, meu amor, acompanha comigo aqui no teu livro didático, na página 224. Quando eu falo de transporte rodoviário, eu estou falando da maior malha do Brasil, certo? Acompanha comigo, cerca de 60% dos produtos circulam nas vias rodoviárias através dos caminhões. Vocês lembram, há algum tempo atrás, nós tivemos a greve dos caminhoneiros.
e viram como o Brasil literalmente parou, tá? A partir do momento em que eles também fecham essas rodovias, fica muito difícil toda, digamos que a dinamicidade da vida dentro do país. Porque olha só, o Brasil possui mais de 1,7 milhões de quilômetros de estrada, tá? Observa-se que na malha rodoviária brasileira existem disparidades entre as regiões do país. Enquanto nós temos regiões extremamente desenvolvidas, como no caso da Rodovia dos Imigrantes, que vai de São Paulo ao litoral paulista, nós temos parte totalmente sem pavimentação nenhuma, o que vai estar comprometendo muito o transporte de carga. Gente, imagina no período chuvoso o quanto é difícil para se fazer o transporte de cargas nessas tantas partes da nossa malha rodoviária que não tem a pavimentação necessária, tá? Continua aqui comigo. Além disso, por ser um país com dimensões continentais, a concentração dos transportes nas rodovias torna-se muito cara e pouco eficiente. Quando eu trato com vocês sobre transporte ferroviário, eu já estou falando de uma malha que apresenta um custo muito alto para sua implantação, mas em contrapartida, a sua manutenção ela já não tem um custo tão oneroso assim, tá? Então, acompanha comigo no teu livro didático Transporte Ferroviário. Apesar de apresentarem um alto custo de construção, as ferrovias têm baixo custo de manutenção. Ainda assim, as linhas passaram a ser sucateadas e desativadas, regredindo em todo o país desde 1950. Atualmente, a malha ferroviária nacional, além de não ter sido amplamente modernizada, o que se ela tivesse sido realmente modernizada, ao invés de só colocada de lado, apesar de ter esse alto custo para a sua implantação, na sua manutenção ela não estaria gastando tanto, então seria bem mais fácil para se ter qualidade nos transportes de carga, se ela tivesse sido ampliada e, digamos que modernizada também, tá? Atualmente, a malha ferroviária nacional, além de não ter sido amplamente modernizada, possui uma extensão de pouco mais de 30 mil quilômetros, o que é pouco quando se consideram as necessidades do país. Entretanto, é utilizada para o escoamento da produção de commodities em função da possibilidade de transporte de grande quantidade em custos reduzidos. Falando de transporte fluvial, o Brasil ele possui uma extensa rede hidrográfica, com rios altamente navegáveis, o que possibilita muito a integração de diversas regiões entre si. Só que o transporte fluvial, por sua vez, ele não é tão utilizado, ele não é tão explorado quanto o transporte rodoviário. Talvez se utilizássemos ele de maneira mais ampla, tivéssemos um desenvolvimento melhor, tivéssemos, digamos que até seria mais fácil de se fazer a manutenção. Já quando eu trato com vocês de transporte aéreo, eu falo de um encurtamento no tempo, no encurtamento das distâncias. Os produtos e os passageiros eles têm uma dinamicidade muito maior quanto ao fator tempo, mas só que o transporte aéreo ele vai demandar de uma construção de uma estrutura especial para ele, como no caso o aeroporto, que vai precisar de muito espaço e de instalações para entrada e saída das aeronaves. Então termina sendo uma forma também muito cara. Além disso, vamos aqui na leitura na página 225. Além disso, os custos e a manutenção das aeronaves são elevados, o que contribui para torná-lo um meio de transporte mais caro.
Ainda assim, esse tipo de transporte encontra algumas condições favoráveis no Brasil, por causa da grande dimensão e do povoamento do país. A rede de linhas aéreas no território e o número de passageiros refletem os fortes contrastes entre as regiões brasileiras, concentrando-se próximos às regiões dos polos de polos econômicos. Outro aspecto de bastante relevância dentro do processo de urbanização é o desenvolvimento dos meios de comunicação, que são tão necessários. Então, assim, eles são necessários, eles viabilizam e facilitam muito a vida, mas eles também têm um alto custo, porque nós vamos ter uma construção de uma infraestrutura muito extensa e cara, tá? Então, acompanha aqui comigo. O processo de urbanização também é acompanhado pela expansão e modernização da comunicação e seu alcance em longas distâncias. Assim como as redes de transporte, as redes de comunicação precisam da construção de infraestruturas que garantem o fluxo de informações. E aqui eu estou trazendo para ti, o livro está trazendo para ti uma torre de transmissão para a telefonia móvel e de internet em Pirenópolis, no Goiás. Quando eu trato de meios de comunicação, eu falo de meios de comunicação individual e meios de comunicação em massa. São dois conceitos distintos. Grifa isso, tá? Quando eu falo de meios de comunicação individual, eu falo da troca de informação entre duas pessoas ou um grupo restrito. Quando eu estou passando informação para uma, duas ou um grupo restrito de pessoas, eu estou utilizando um meio de comunicação individual. Agora, quando eu falo de meio de comunicação em massa, eu estou falando de TV, de rádio, de internet, do jornal. Eu estou falando de meios de comunicação que possibilitam uma informação chegar ao maior número de pessoas possíveis, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as redes de comunicação no Brasil. Eu vou estar saindo para poder analisar melhor o mapa junto com vocês, certo, meus amores? As redes de comunicação do Brasil. A integração do território brasileiro pelos meios de comunicação, sejam os tradicionais, como televisão, rádio, telefone, sejam os mais modernos e digitais, como no caso da internet, a telefonia celular, ainda está em andamento. Assim como ocorre com a rede de transporte, a rede de comunicação concentra-se mais em algumas regiões. E aí, olha só. Neste gráfico, nós estamos vendo os domicílios com linhas de telefonia fixa instaladas, tá? Aqui, e no outro, nós estamos falando de domicílios com acesso à internet, tá? Então, nós temos uma maior concentração de internet nas regiões que estão em verde escuro. Assim como eu tenho uma maior concentração de telefones fixos nas regiõezinhas em roxo, aqui São Paulo, Rio de Janeiro. Acompanha comigo aqui no teu livro didático na página 227. Meu amor, caso você tenha ficado com dúvida em algum dos tópicos anteriores, grifa isso, anota a tua dúvida para a gente estar retirando as dúvidas na nossa sala de aula. No nosso bate-papo via Zoom, desculpa. Então é porque eu já estou sonhando tanto em voltar logo para a sala de aula que eu estou tendo esses delays básicos. Mas olha só. Agora, aqui na página 227, nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre metrópole, sobre o seu conceito. Lembra do que eu te disse no começo da nossa aula? A metrópole ela vai ser uma cidade que está na região central e que vai estar tendo uma maior importância e uma maior influência sobre as demais. Vamos lá. O crescimento da produção industrial gerou o aumento das populações urbanas que passaram a habitar as cidades para entender as necessidades de mão de obra. Algumas cidades começaram a concentrar atividades industriais e passaram a atrair mais trabalhadores, o que resultou em um crescimento urbano que acabou por suprimir as áreas rurais existentes,
entre diferentes municípios, explorando os limites municipais e criando assim uma grande área urbana contínua, o que fez surgir as metrópoles. Gente, deixa eu sair aqui para a gente poder conversar melhor sobre o gráfico que o livro te trouxe. Cidade central, cidades vizinhas, que vão estar gerando, que vão ser as cidades satélites, tá? Com o passar do tempo, sempre vai ter uma via de acesso, né, unindo-as, mas com o passar do tempo, essa cidade central ela termina se desenvolvendo bastante e vai haver o estreitamento entre essa cidade central e as cidades satélites. Assim, com o passar do tempo, nós vamos ver surgir o processo de conurbação, que foi o que eu falei para vocês anteriormente. Nós não sabemos, quando as cidades elas crescem tanto que chega ao ponto de você não ter noção real de onde uma finaliza e a outra inicia, porque as zonas rurais que anteriormente, ou os espaços sem habitação, que anteriormente as distanciava, tornava o espaço extremamente longo, agora não existem mais e digamos que elas estão meio que sem a sua limitação, de maneira fácil de compreender. Compreenderam aqui na prática o processo de conurbação? Só voltando. A metrópole vai ser a cidade central, que vai exercer poder e influência sobre as suas cidades vizinhas. Essas cidades vizinhas vão ser chamadas de cidades satélites. Com o passar do tempo, nós vamos ter um desenvolvimento tão grande, tanto da metrópole quanto das cidades satélites, que nós vamos passar por um processo chamado de processo de conurbação. Esse processo de conurbação é quando nós não conseguimos mais definir de maneira fácil os limites de onde se finaliza uma cidade e inicia a outra. Acompanhe comigo, página 228. No Brasil, é possível identificar diversas áreas metropolitanas, localizadas principalmente na região sudeste e sul do país, que apresentam também as maiores concentrações populacionais. Além disso, é possível perceber pela espacialização desse fenômeno urbano que muitas cidades centrais metropolitanas são grandes capitais que podem ser definidas como áreas de atração da população, certo? Entre as diferentes áreas metropolitanas brasileiras, a região metropolitana, que tem São Paulo como cidade central, é considerada a maior de todo o Brasil e a 11ª maior na região metropolitana do mundo. Aqui nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as megalópolis e os complexos metropolitanos expandidos, tá? As megalópolis consistem em grandes áreas urbanas multipolarizadas por mais de uma área metropolitana, criando extensos aglomerados urbanos com forte integração econômica. Ou seja, são grandes metrópoles que vão estar levando o seu desenvolvimento a ponto de tanto as metrópoles quanto as cidades satélites comporem apenas uma grande mancha populacional, uma grande mancha urbana, tá? Acompanha comigo. É possível, grifa na tua página 230. Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Espera só um minutinho, galera. 229. Olha só, grifa aqui comigo. É possível afirmar que essa grande região urbana forma um complexo metropolitano expandido que poderá formar uma megalópole no futuro. Então, quando nós vemos esses processos de grande região urbana, olha aqui, de São Paulo até o Rio de Janeiro, tendo várias metrópoles, cidades satélites, passando por esse processo de conurbação, no futuro, isso aqui pode estar se tornando uma grande megalópole.
Compreenderam o nosso conteúdo da aula de hoje? Nós vamos ficar por aqui. Na aula de hoje, nós fomos até a página 229. E o que eu quero que você faça? Como atividade para casa, você vai estar realizando as atividades das páginas 224, 244, 245, 246, tá? 244 até a 246 são as tuas atividades para casa. Por favor, responde logo isso, me envia as imagens e na aula via Zoom nós vamos estar tanto retirando todas as dúvidas, como também realizando a correção das nossas atividades. Então, meu amor, eu vou ficando por aqui, certo? Te espero na nossa aula via Zoom. Não falta, tá? Acorda cedo, lava logo esse rosto, toma um banho, passa teu desodorante, teu perfuminho, fica todo perfeito para a gente sentir o cheirinho pelo computador, beleza? E até a nossa aula via Zoom. Beijo, amor!